aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. O R Final de hoje começa com Breaking News. Conseguimos sim áudios exclusivos das 100 milhas de Cascavel da NASCAR Brasil. Nosso editor já vai colocar no ar aí. Natan, este não é o áudio das 100 milhas de Cascavel da NASCAR Brasil. É o áudio do filme 300, kkkk. Ué, como não parece? É sim. Olha aí, ó. Tem um áudio do Gabriel Romano fechando o Lucas Mendes. Tem o Lopes tocando o Nick Monteiro. E até o grito do El Reis quando perde o carro na disputa contra o Gabriel Casagrande e o Vitor Gens. Se você acha que eu ainda tô usando o áudio do filme 300 de Esparta, que isso, cara? Presta atenção na corrida. Pra mim essa disputa foi muito real. Pode usar como sua opinião, porque a minha vai continuar sendo assim. Pra mim são os áudios da corrida. Afinal de contas, a gente teve uma verdadeira batalha campal no circuito de Cascavel. Porque as brigas por posições foram muito intensas com a prova de 100 milhas. E isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque a gente realmente não teve as 100 milhas concluídas de forma plena. Nas nossas contas aí da cabine, na transição do High Speed, inclusive o Matheus Furlan ajudou isso bastante. A conclusão tirada foi que foram cumpridos 116 km dos 160, que seriam as 100 milhas. Porque eles estavam correndo lá com a programação do circuito paranaense, que ia ter ainda a Copa Hyundai HB20 e a Copa Truck. Então, por causa das bandeiras amarelas ali que a gente teve, não deu para cumprir a distância exata de 160 km, que seriam as 100 milhas. Mas a gente teve uma corrida muito agitada ainda por causa disso, com a perspectiva de que a gente teria a distância percorrida completamente. Tanto que os duelos por posição não se esfriaram, ficaram intensos desde a largada até a chegada. A gente citou alguns aqui, mas eu tenho que citar ainda outros. O Nick Monteiro ficou em pelo menos 2 boas e relargadas. Aqueles duelos de four wide, uma linha de 4 lado a lado. Em uma das relargadas a gente teve ainda outro incidente que eu acho que foi até o mais impressionante do dia. Se eu não me engano foi a segunda relargada em que o Gui Bax foi tocado e ele acabou tocando no Vitor Andrade. Mas quando o Gui Bax foi tocado a primeira vez, ele abre uma linha próxima ao muro. E nisso aí acaba batendo no Vitor. Mas a manobra que ele se envolveu foi muito interessante, porque parecia uma NASCAR em Super Speedway, só que no Brasil. Eu achei que ele tinha feito isso de propósito. No momento da largada, da relargada, eu achei que ele tinha aberto essa linha de propósito. Mas aí eu fui dar o zoom depois, durante a minha análise aqui, para fazer o R final, e eu vi realmente que ele foi tocado. Ainda não sei qual carro que encostou, mas aquela rabiada que ele deu pro lado de dentro, o lado esquerdo da pista, foi bem para marcar a intensidade do evento. As disputas à flor da pele, ou como eu gostei de chamar na transição mesmo lá no High Speed, uma batalha campal. Batalha, aliás, que o Vitor Gens participou pouco, né? Porque assumiu a liderança sobre o Gabriel Casagrande ainda no primeiro segmento, antes daquela parada para reabastecimento, e foi de um jeito bem, entre aspas, tranquilo, porque ele tinha, assim, velocidade para passar o Casagrande naquela curva do S do Saul, né? Que é aquele S em subida, e ele não precisou fazer muito esforço para passar, ele tinha muita velocidade, colocou por dentro, mas não travou as rodas, não chegou a balançar o carro e nem a sofrer toque de porta. Simplesmente tinha velocidade, mergulhou e passou. E depois assumiu a liderança para não perder. Nem no segundo segmento. Ficou o segundo segmento inteiro na liderança. Então, realmente, por mais que essa corrida tenha sido intensa ao extremo, o Vitor pegou a parte mais leve dele, que foi a administração da ponta com uma certa folga, porque a disputa pesada depois ficou pelo segundo lugar. E acabou sendo vencida pelo Jorge Martelli, que também venceu a disputa na sua categoria, que foi a Challenge. Lembrando que a NASCAR tem uma categoria principal, que é geral, e tem 2 subcategorias, que são a Brasil, que é a antiga Pro, e a Challenge, que é a antiga Pro-Am. E para você que não ouviu a entrevista de nenhum dos dois, depois da corrida, vamos ouvir tanto o Vitor Gens quanto o Jorge Martelli. Põe para nós aqui, editor, por favor. Primeira vitória das 100 milhas NASCAR Brasil. Conta pra gente como é que foi essa disputa. Essa é uma pista muito especial para mim, Cascavel. Já foi palco de muitas vitórias. Sempre descendo aquele bacião lá, com o ar trancado. E, poxa, 2 vitórias, na verdade, no primeiro estágio também. E depois de 2 finais de semana muito difíceis com a gente conseguiu voltar para a ponta do grid. 2 P1 e acho que voltamos um pouquinho lá para frente no campeonato. Estamos na disputa, estamos de volta, bora! P1! Vitória dele, Vitor Gens, P1, NASCAR Brasil. Luke, com você. É isso aí, que nem eu costumo falar, faca nos dentes aí. Foi tudo muito bem. Quero agradecer a torcida
que por causa de vocês eu tava com 4 pushes nessa corrida e foi isso aí que definiu a minha vitória. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Obrigado a Deus, a todos os anjos, Nossa Senhora, toda a torcida aí. E é isso aí, agora vamos comemorar. E bora de pódio. Pode ir, Jorge, que é toda sua. Daí você ouviu os dois com aquele sentimento de alegria, o próprio Vitor falando aí da volta para a briga do campeonato. Realmente é um piloto que não estava bem lá na etapa de Interlagos e agora parece que compensou tudo, realmente, com esse domínio na corrida. Entre aspas falando, dá para dizer sim que o carro, se continuar andando assim, ele consegue ir mais para frente no campeonato. Não tem essa classificação agora para mostrar para você que acompanha a Refinal, mas em breve eu jogo lá no meu Instagram e a gente fica mais por dentro disso aí, @NatanRefinal, para você já ir seguindo lá naquela grande plataforma. Agora o Jorge Martelli falou aí de 2 pushes adicionais, a gente tem que colocar aqui por que ele ganhou 2 pushes adicionais. Foi por causa de uma votação do público que acompanha as redes sociais da NASCAR Brasil. A categoria queria saber qual era o carro mais bonito da temporada e o carro do Martelli foi o vencedor, e por isso ele ganhou 2 push to pass a mais. Aqui na NASCAR chamam de NASCAR Boost, e o Martelli pôde usar 4 vezes o botão da potência extra. Agora a gente teve um pessoal que usou o botão da potência extra natural, né? Teve o Lucas Mendes, que passou a reta na última curva antes da entrada da reta oposta, a reta que dá acesso aos boxes. E porque perdeu o controle, passou em cima da grama há muito tempo, em alta velocidade ainda, como se fosse um rally. E a gente teve a própria escapada do Léo Reis, que na hora que estava colado na traseira dos líderes, o Casagrande e o Vitor Gens, parecia também que estava em alta velocidade. Eu acredito ainda por causa do vácuo que ele estava com o carro do Casagrande. E aí depois de ter dado alguma turbulência no carro dele para ele perder aquele controle. Essa tese ainda fica mais forte porque ele pega muito, ele encosta muito na traseira do carro da frente dele e de repente perde o controle na curva. Então acho que foi realmente o problema do vácuo que ele enfrentou ali. A turbulência gerada pelo vácuo, né? Melhor dizendo. Ruim para ele que abandonou, ele tinha sido o piloto mais rápido do treino de sábado, acabou perdendo a vitória por causa desse erro. E ruim também para o Kayan Chianca, que abandonou depois de uma relargada. Então, resumindo, essa prova realmente não foi boa para nenhum dos 3 pilotos que estavam ali andando regularmente no pelotão da frente durante essa temporada. A exceção do Gens, que venceu na categoria dele e venceu na geral. Aí, lembrando que essa prova especial deu 50 pontos, porque juntou 2 corridas, né? Juntou a pontuação de 2 corridas em uma só. Então, o Vitor recebeu a pontuação máxima 2 vezes, porque venceu os 2 estágios, que foi considerado como 2 corridas, né, na pontuação. E uma outra manobra que a gente esqueceu de falar é que, além de ter assumido a ponta sobre o Gabriel Casagrande, foi uma outra manobra de muita habilidade que ele teve, que não foi tão assertiva para assumir a ponta, mas que foi assertiva pela habilidade, que foi quando o Kayan Chianca e o Léo Reis estavam brigando intensamente pelo primeiro lugar, logo no começo da corrida. O Vitor foi muito inteligente em mudar para a linha da esquerda logo, para ver se conseguia passar o Léo. Deu certo, mas só que não deu certo para assumir a ponta, porque o Kayan tinha um pouquinho mais de embalo, então conseguiu se manter mais na frente, e o Casagrande conseguiu se enfiar para assumir a segunda colocação. Então esse foi um dos fatores que colocou também o Gens na disputa da vitória naquele momento, naquele comecinho de corrida, que também teve a grande disputa intensa entre Kayan Chianca e Léo Reis. Aliás, uma disputa muito limpa, né? Porque os dois dividiram desde a primeira curva da prova até a terceira volta, se eu não me engano, dando espaço um para o outro, assim, um espaço de um carro. Então sobrou muita pista para eles mostrarem as suas habilidades. Inclusive, que habilidades, né? Porque o Léo perde o carro naquele momento que o Vitor tenta passar ele por dentro, um pouquinho antes do Vitor tentar passar ele por dentro, ele dividindo com o Kayan a entrada da reta oposta, ele sai muito forte da curva, perde o carro, dá uma balançada e consegue se sustentar, só perde a posição pro Vitor e pro Gabriel, mas não jogou fora a vitória na primeira disputa intensa que teve. Bateu depois? Bateu, mas foi depois de algumas voltas de disputa intensa, né? Aconteceria, em termos de NASCAR Brasil, uma coisa dessa pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. E aconteceu com o Léo Reis. Agora um outro Léo que teve bom destaque foi o Léo Torres, porque terminou na terceira colocação geral, fez uma prova muito discreta, mas conseguiu chegar na terceira colocação, e é o segundo fim de semana que ele tem uma consistência, depois de ficar um tempo fora da briga pela ponta. Mais do que o Vitor Gens, de voltar para essa disputa, o Léo começou um ano muito mal. O Campo Grande e Goiânia e até a prova de Londrina também não foram boas para ele. Então foi legal de vê-lo ali na terceira colocação do geral. É verdade. Ele é o atual campeão da categoria Pro, que venceu lá no ano passado com o Júlio Campos, que hoje não é mais o parceiro dele.
Tava disputando firme na Stock Pro Series. E falando aqui em NASCAR internacional, né, da NASCAR Brasil é sim um braço da NASCAR americana. É a corrida de 100 milhas, sim, é por causa também da nomenclatura, por causa da categoria de Stock Car lá da terra do tio Sam. E para os fãs da NASCAR americana que gostam de ver a categoria dando passos internacionais, a gente teve uma outra boa notícia essa semana, que foi a confirmação da prova do México no calendário da Cup Series, da divisão principal da NASCAR americana, que tem as grandes estrelas Kyle Busch, Denny Hamlin, Chase Elliott, William Byron, Brad Keselowski e por aí vai. Todos eles vão estar lá na cidade do México em 2025, se Deus assim permitir. E para comentar mais sobre esse grande feito, que é essa saída da categoria dos Estados Unidos de forma oficial, tem uma corrida por pontos pela primeira vez em muito tempo, dizem que desde a década de 60, se eu não me engano, eles vão fazer isso. Eu chamei aqui um especialista, nosso engenheiro, ele que comenta NASCAR nas redes sociais dele e comenta NASCAR virtual lá no canal da Virtual Challenge, além de também fazer algumas estratégias aí para pilotos virtuais quando ele trabalha de engenheiro de equipe por lá, nessas equipes virtuais da Virtual Challenge. E aí, lógico que a gente foi consultar ele. Então vamos ouvir, sem mais delongas e com um fundo musical apropriado, Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan, e amigos do podcast aí final. Natan, a ida para o México existe por dois motivos. Primeiro, uma fidelização de mercado. A NASCAR quer uma internacionalização de seus fãs. Deixando bem claro, não quer se tornar uma categoria internacional, mas uma internacionalização de seus fãs. Ou seja, a ideia é fazer corridas de mercado-chave, como o México, por exemplo, que é o segundo mercado da NASCAR no mundo. Existem outros lugares que a NASCAR tem interesse nessa internacionalização. Deus queira que o Brasil seja um deles, e existe uma conversa forte a respeito, mas seria apenas mais um caso dessa internacionalização. E segundo, porque a NASCAR quer fazer uma coisa que a Indy foi muito feliz nos anos 90 e que na época, lógico, ela não tinha esse interesse, mas hoje existe, que é a diversidade de seus circuitos. Ela quer fazer mais corridas em misto, ainda que mantenha o oval como sua essência e sua repleta maioria, e cá entre nós eu partilho dessa opinião, mas é legal vermos mais mistos na NASCAR e tornando a coisa ainda mais tecnicamente diversa e desafiadora para os pilotos. Então, com isso, eu entendo perfeitamente a saída da NASCAR para lá. O que esperar da corrida é que o Gen 7 é um carro que é feito para correr em mistos também. Até o Geração 6, nós tínhamos uma situação onde você tinha um carro preparado para oval com algumas modificações para misto. E aí, por exemplo, você fazia carros diferentes para diversos tipos de ovais diferentes. E para circuito misto não era diferente, você tinha um carro próprio para o misto. O caso do Gen 7 é um carro multipurpose, ou seja, você usa ele para todos os tipos de circuitos, seja ovais curtos, longos e mistos. Então, é um carro preparado para se correr em circuito misto e até em sua essência foi meio que pensado dessa forma também. Então, sim, podemos esperar uma boa corrida no circuito de Hermanos Rodrigues. E até gosto da ideia de ser no circuito completo, já que temos Austin correndo no circuito completo. O circuito de Hermanos Rodrigues é um circuito menor, de 4,4 km, então já é um circuito que o carro atende bem, então eu espero sim uma boa corrida, uma corrida desafiadora, ainda mais com aquele retão enorme. Vale mencionar também que vai ser importante saber o que a NASCAR vai fazer em relação à calibração dos motores, pois o circuito fica a 2.800 metros de altitude e esses motores são naturalmente aspirados. Ou seja, se mantiver a mesma configuração de potência usada nos Estados Unidos, eles vão ter uma perda em torno de 100 a 120 cavalos, estava em 80 cavalos mais ou menos, uma perda em torno de 10 a 20% de potência, por causa do ar rarefeito que existe na altitude. Então fica interessante também o que a NASCAR vai fazer na calibração desses motores, para que se eles vão manter a potência ou se eles vão aceitar a perda natural pelo ar mais rarefeito. No mais, espero sim uma boa corrida. No nível de Glen, gosto muito das corridas de Glen, por exemplo. Então, acho que assim a gente pode esperar uma corrida bem interessante e um espetáculo sensacional. A Fórmula 1 já faz bons espetáculos no México e eu acho que a NASCAR vai ser até ainda mais espetacular, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá
aí, Ricardo Arcuri dando a sua opinião sobre esse grande assunto e vamos colocar aqui, né? Ele usa uma palavra muito boa para descrever esse assunto: internacionalização. É um termo que está na moda para esportes americanos, principalmente para a NFL, que começa a sua temporada nessa semana e vai ter um jogo na arena do Corinthians, lá entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. E na NASCAR o conceito é o mesmo, é trazer a categoria tão famosa para atingir esses fãs. Eu vejo os jogos da NFL há muito tempo e vejo que nos jogos que eles tiveram lá na Alemanha e na Inglaterra, todos os jogos, os estádios ficaram lotados. E olha que não são lugares em que o futebol americano é famoso, mas as pessoas gostam de esporte e tem uma simpatia tamanha que encheu os estádios, tanto de Wembley quanto de Frankfurt, que foram os que eu consegui acompanhar pela TV e internet, né? Mas consegui ver algumas imagens. E na NASCAR eu acho que é a mesma coisa. Corridas de carro são populares, inclusive a NASCAR americana é bem conhecida por lá por causa das transmissões antigas lá do canal Speed, quando o canal Speed também existia no Brasil. Tinha uma grande divulgação do campeonato por lá, inclusive tinha uma etapa por lá da Nationwide Series, a antiga Nationwide Series, hoje é Xfinity Series. E o circuito Hermanos Rodrigues enchia bastante. O circuito que hoje é usado pela Fórmula 1 enchia bastante. O público gostava de ver os carros correndo e os pilotos gostavam muito do circuito, tanto que as disputas não paravam, né? A gente lembra daquele toque malicioso do Juan Pablo Montoya em cima do Scott Pruitt na corrida de 2007, que mostrou bem o estilo NASCAR de ser, né? Não foi nem um bump and run, foi uma tirada de pista, né? Ele deu um toque que tirou o que fez o Pruitt rodar, mas realmente trouxeram o estilo americano para o México, a famosa internacionalização que o Arcuri está falando. E fora que o próprio circuito do Hermanos Rodrigues é muito bom para esse tipo de carro. Na época da Xfinity Series, por mais que o carro não era feito para dar em circuitos mistos, exclusivamente, as disputas eram muito boas, a tocada do carro era muito boa porque as curvas tinham uma velocidade rápida e aquela reta principal era gigante. Então era uma diversão à parte quando se falava de NASCAR, fora que eles também colocavam, não usavam aquela parte do estádio que a Fórmula 1 usa hoje, né? Aquele trecho de curvas lentas, eles usavam uma peraltada antiga, que é uma curva puxadona para a direita, e ali eles pegavam a reta principal. Eu gostaria muito de ver esses carros da NASCAR correndo hoje por causa do estilo que a NASCAR é hoje. A NASCAR corre muito mais em circuitos mistos do que antigamente. Antes, na categoria principal, na Cup Series só corriam em dois, que eram o Sonoma e o Atkins Glen. Agora correm em Austin, que é o circuito da Fórmula 1, Austin no Texas. Eles já chegaram também a correr em Elkhart Lake, com a pista bem famosa da Fórmula Indy, e por causa dessa adaptação o carro ficou muito mais fácil de ser pilotado em circuitos mistos. Então eu gostaria muito de ver essa tocada no circuito do México, que é uma pista com esses desafios, com muitos S's, com a reta longa, talvez com a curva peraltada totalmente, sem a seção do estádio, que seria muito legal eles pegarem esse tipo de curva, que traria muita disputa para a reta principal, porque eles iam entrar grudados na reta, e aí a reta ia dar muito vácuo. Então seria muito legal, muito animado. Só não gostaria de ver uma chicane que eles colocaram lá na corrida de 2005, que era no meio da reta. Eles usaram isso, acho que foi 2 anos, 2005 e 2006. E ali quebrava um pouquinho da emoção, mas se deixarem essa reta toda, como eu acho que vão deixar, vai ficar muito legal. Mas olha, outra coisa que não podem fazer é deixarem os americanos tentarem arranhar um espanhol. Porque lá em 2006 o Larry McReynolds, que é um dos chefes de mecânicos lendários da NASCAR, estava comentando a corrida pela Fox Sports norte-americana e soltou essa pérola aqui. Bom, eu não entendi o que ele falou. Eu acho que nosso editor também não entendeu. Ele entendeu, editor? Não entendeu também não. Ele só tava animado, tipo, vamos lá, gente, vamos correr, né? Tava puxando a galera pra bandeira verde. Isso pelo menos que eu sinto na concepção, mas eu não entendi esse espanhol não. Então tomara que a NASCAR também melhore aí nesse quesito da língua. Persupuesto. Se forem arranhar, que arranhem direito. E é nessa vibe bom humor que a gente vai encerrando o R Final de hoje. Fica ligado também nos nossos parceiros, o JW News, o canal lá do portal de notícias do meu amigo Fábio Santana e da Tamires Moura, o meu amigo Rodrigo Carelli lá no Entusiasta Sobre Rodas, no YouTube e no Instagram, como também olha o meu Instagram, @NatanRFinal. E fica ligado também no pessoal do portal e TV High Speed, que transmitiu essa corrida da NASCAR Brasil na íntegra. Estive lá junto com o Matheus Furlan e junto com o Luiz Felipe Ramos e o Jeff Montenegro. Para você passar um pouquinho de vontade e querer assistir a corrida, coloca a nossa narração aí, por favor, editor. Muita ação na pista de ultrapassagens, toques e aquela famosa
chegada caótica que a NASCAR Brasil proporciona pra gente. Pra mim, foi uma versão maior das corridas que a gente tem normalmente. Eu esperava aí uma corrida completamente diferente do que é o resto da temporada, mas a NASCAR Brasil provou o contrário, provou que as 100 milhas podem ser muito divertidas. Meu caro Jeff, acabou a prova, tá? Tá aí, um grande abraço para todo mundo que acompanhou o R Final hoje e para todo mundo que acompanhou a transmissão. Fique ligado também lá no portal TV High Speed. Por hoje, até a próxima e um grande abraço! É o meu nome, superação, a batida mira